Boa noite! Seja bem-vindo a essa aula incrível, inédita, onde eu vou falar através de casos clínicos sobre diabetes e doença periimplantar. Lembrando todo mundo que estamos com as inscrições abertas para o Pério Valorizada, para o Perioflix. Tem bônus especiais, não sei ainda se tem os bônus de primeiros inscritos, que são só ali para os primeiros, tem que perguntar para a equipe, e que estamos em comemoração de 100 mil seguidores no Instagram, e eu perguntei se vocês queriam uma aula especial, se vocês queriam uma maratona de aulas especiais, então estaremos uma maratona de aulas com temas especiais. O que eu vou mostrar para vocês é o que tem no Perioflix. Mas olha, se preparem para um caso mesmo, tá? E a minha equipe fala que eu entrego demais e que as pessoas acabam não comprando o curso porque eu entrego demais. Por isso, esta aula fica no ar somente por 24 horas. Assistam, compartilhem ou depois vai estar esse conteúdo gravado. Estou dividindo isso generosamente, mas isso daqui é o tipo de caso que está no Perioflix. Lembrando que o Perioflix, ele é uma plataforma onde os próprios colegas enviam casos para mim, e quando o caso é meio perrengue, eu baixo o caso e eu preparo uma aula, para que isso fique muito claro, tá? E de onde é que vem isso? É que, gente, eu acho que poucos professores de pério têm tanta experiência clínica quanto eu. A grande queixa que eu vejo dos colegas é que o professor não atende mais, ou nunca atendeu no consultório particular. Então, tudo da pério de todos os dias é isso aqui, ó, vida clínica, tá? Porque não adianta só transportar o que está da literatura científica e a gente não conseguir faturar, não conseguir ganhar dinheiro. Aí fica aquela coisa, né? Porque pério não dá dinheiro, claro, porque transporta da vida clínica para cá. Pério valorizada, chama pério valorizada, porque é a valorização da pério. Eu ensino pério, como cobrar bem e como ter pacientes recorrentes. Quem é dentista periodiária não é? Eu não ensino ganhar din-din e resolver questão periodontal? Não tem gente que é clínico que está conseguindo resolver? E é isso! Bem, esse é o tipo de caso que foi enviado e a dentista nem atendeu o caso ainda, ela manda o caso para mim e a gente faz toda uma exploração e depois vai atender. Olha só, quero expor um caso que acabei de receber de um colega por WhatsApp. Portanto, não tem riqueza em detalhes, mas se alguém puder, já adianta de mandar umas pistas, Sherlock Holmes, que eu falo assim, gente, a gente tem que ser Sherlock Holmes, de falar assim, ó uma pista aqui, ó uma pista ali, e você já chegar com o caso pensado. O duro é você chegar na frente do paciente e pensar assim, nossa, não faço ideia por onde começar. Quando você tem o apoio de uma comunidade como essa, você já sabe qual é o caminho vai andar. E já vai ser meio caminho andado para o fechamento desse caso. Como é que dá para fazer com isso sozinho? Qual curso tem isso, tá? Paciente de 57 anos, diabética quando toma medicação para tal qual, né? Já passou da menopausa, não tem parafunção, não perdeu dentes por periodontite, aspecto da gengiva saudável na região de implante. Gente, sempre é saudável na região de implantes, tá? Por quê? O periimplante, ele tem menor vascularização, porque ele não tem ligamento periodontal, ele tem uma imunossupressão local, por vários mecanismos que estão sendo estudados agora, isso é bem recente da literatura, e então não tem cara de inflamação. Quem está esperando ter mobilidade, mobilidade não tem implante, tá? Implante é uma anquilose. E você clínico tem que saber isso. Você clínico tem que saber que periimplantite não tem cara de periimplantite. E quando o paciente descobre que tem periimplantite, ele fica com cara de velório. E ele começa a falar assim, ele começa a ter raiva, ou ele começa a se vitimizar, mas a questão é, por que é que ninguém me avisou antes? Quando você avisa antes, e é por isso que você clínico tem que assistir esse tipo de conteúdo, porque você precisa saber prevenir, tá? Campanha, prevenção de periimplantite, muito mais importante que periodontite, porque é muito mais difícil. E se as pessoas não sabem tratar periodontite, as pessoas vão ter que saber tratar periimplantite, porque os cirurgiões não querem fazer. Então, eu estou falando assim para você, porque no Perivalorizada e no Periflix tem módulo para tratamento de periimplantite. Quem vai tratar
50% de indivíduos com periimplantite. Porque doença periodontal severa dá em 10% da população. Isso não extrair os dentes, né? Implante. Vai começar a extrair o implante. E o implante o paciente tem dó de extrair, porque ele pagou pelo dente. Engraçado, né? O que o criador deu de graça pode arrancar, mas o que ele pagou não pode. Mas às vezes é difícil tratar. Então fica aqui o alerta. Você sabe prevenir periimplantite? Você sabe tratar periimplantite? E que tal você pegar esses casos, colocar na manutenção preventiva e vai aumentar demais o seu faturamento, tá? Vai trazer uma nova luz para a sua odontologia. Bom, apesar de tem roscas aparentes, pouco de supuração e uma bolsa grande no 34. Só isso que eu tenho de informações, seguem as fotos, tá? Isso daqui é o que tem. Bom, vamos começar a pensar em algumas coisas. É assim que eu ensino dentro do Perioflix, eu ensino tudo contextualizado. Então, agora eu vou explicar para você sobre glicemia. Glicemia em jejum é quanto, professora? Aí você vai pedir os exames, ou você vai pedir para o paciente trazer os exames, e você vai falar assim, entre 100 a 125 miligramas por decilitro é chamada de glicemia de jejum alterada. A partir de 126 em jejum, já temos o diagnóstico de diabetes. Glicemia em jejum, teste no consultório, tá? O examinho, já vou mostrar o aparelhinho, tá? Acima de 140 miligramas por decilitro, tá? Já saiu do jejum, tá? Comeu. Remetem ao diagnóstico de intolerância à glicose, pré-diabetes, né? Acima de 200 é diagnóstico de diabetes. Ou seja, nós clínicos podemos diagnosticar diabetes. Quem sabia disso? Escreve, eu sabia. Quem sabia? Quem sabia? E isso daqui é super legal para você tá sabendo, tem que saber do paciente. Olha só, é assim, agora atenção, que eu vou ensinar como o Perivalorizado vai mostrar como fechar os seus pacientes. Se você ficar na dúvida, não sei se vou fazer um curso, tô com dinheiro curto. Gente, Perivalorizado tá com as inscrições abertas, tem um bônus plano Peri 30. Eu vou falar como você vai passar os primeiros 30 dias tendo mais paciente, fechando mais caso clínico. É um bônus para resolver sua dificuldade inicial e depois segue o curso, gente. É isso que vai fazer. Aí, como é que você vai fechar, tá? Atenção, assim que a gente vai ensinar a fechar. Claro, não adianta só saber de pele, tem que ter humanidade, tem que ter empatia, tem que saber fechar, tem que saber vender. Vai fazer um contato por WhatsApp. Atenção, faz um contatinho por WhatsApp. Nesse contatinho por WhatsApp, você vai fazer uma pré-consulta e vai falar: oi, estou fazendo uma pós em prevenção, em periodontia. Que bom que eu vou poder te ajudar. Mas se você não tiver o perivalorizado, não vai. Então, e vai mandar em áudio. E você vai falar isso para o colega. Não está escrito aqui no começo que foi um caso clínico enviado por um colega? Então, você vai mandar um áudio para o colega e o colega vai falar assim: a pessoa entende? Então, isso é agregar valor, gente. Se não faz isso, não vai sair do chão. A gente vai continuar brigando com franquia, com convênio, com ganhar pouco. A odontologia vai ficar difícil. Ou você entra junto com a gente, entra nessa comunidade peridiária que só se ajuda, que só cresce, que só consegue valorizar, se valorizar. E não é comprar mais equipamento, não é comprar mais produto, não é comprar mais coisa, é valorização da pessoa, do profissional. É isso que eu vou falar. Aí você entra em contato, manda um áudio, se identifica. Olha só o script que eu te dei. Aqui no consultório, nós fazemos um atendimento diferenciado. Nós vamos fazer uma avaliação minuciosa. Eu estou numa mentoria de periodontia, faço full mouth disinfection, que é, assim, uma profilaxia apaixonante, confortável, agradável, vai demorar tanto tempo de atendimento. Posso fazer algumas perguntas? Pode, doutora. E aí, o que você vai pegar? Pede uma foto, pede para trazer a caixa de medicamentos. Pronto! Quem é que ensina como é que você vai abordar o paciente? E isso aqui vai aumentar demais a sua taxa de fechamento de paciente. E aí, sabe o que vai acontecer com você? Tanto que minha conversão é de 100%.
O paciente já vem assim, convencido de que tem que fazer, eu endosso, que ele sabe, ele confia de que a conversa é boa, então eu converso, né? Não é só de conversa, de lábia, não, é uma conversa real, uma conversa sobre a necessidade de fato do tratamento, e aí o paciente gosta. Então, todos os pacientes que vêm para mim, eu consigo fechar. Thaís Menezes, 100% de conversão de taxa de fechamento em Salvador. Por quê? Porque está no método peridiária, que consegue fazer, e é o convite para você mesmo. E presta atenção, que é assim que eu gosto de ensinar teoria contextualizada com a prática, tá? Então, assim, essa coisa, eu já fui professora de graduação, já fui professora de universidade, já dei muita aula teórica, mas depois que eu aprendi a contextualizar, e aqui no digital eu posso dar aula do jeito que eu quiser. Eu quero ensinar do jeito que é andragogia. O que é andragogia? Prática. Quando o adulto vê a necessidade, ensina de acordo com a necessidade. Isso é para controle de placa e isso é para educação de vocês. Isso é Perioflix. Aí vai chegar o casinho clínico e vai falar assim, ó, como é que você vai ver qual é o exame? O exame vai funcionar no seguinte: hemoglobina glicada. Oi, paciente, você pode mandar os seus exames ou faz uma solicitação de exames. Hemoglobina glicada, não diabéticos, níveis normais podem variar de 4,5 a 5,6. Pré-diabetes, entre 5,7 e 6,4. Diabetes, níveis superiores a 6,5, obtidos em 2 testes separados. Pronto. Nível alterado para diabéticos. Alterado, tá? 7,0 e 7,9. Resultado anormal para adultos diabéticos, mas pode ser tolerado em pacientes idosos. Então, idoso é outra parada, tá? Então, tenho 2 idosinhos aqui, os meus sogros, que eu cuido, e o geriatra falou assim, ó, sabe aquele negócio de exame, assim? Então, menos, tá? Porque a expectativa de vida é menor, então a gente não vai ser tão exigente para idosos. E aí também descobri outra coisa com idosos. Idosos emagrecem se faz uma dieta muito rigorosa. Então, quando eu mudei para cá, tadinho deles, né? Botei uma dieta bem bacana para os adultos, né? Mas para os idosos eles começaram a emagrecer. E, pois eles fazem parte de um grupo com maior risco de desenvolver episódios de hipoglicemia com medicação para diabetes. Resultado acima de 8%, resultado anormal, que indica diabetes mal controlado. Pronto, parâmetros contextualizados. Aí você já tem os parâmetros, o paciente vai trazer o seu exame. E por que eu falo tanto sobre isso, tá? Eu atendi um monte de consultório, tenho experiência clínica, tenho diabético na família, cuido deles, e idoso tem predisposição à hipoglicemia, já tive um episódio de hipoglicemia aqui com meu sogro, começa assim com um sono que não acaba mais, e aí não acorda. Aí sabe o que você faz? Chama o SAMU. Não é para ligar para o seu primo que é médico, não é para ligar para o pronto-socorro. SAMU. SAMU chegou em 5 minutos. O SAMU fica falando com você pelo telefone. O SAMU, o médico do SAMU já vem, igual esse plano diagnóstico, ele já vem pensando o que pode ser. Chega o chefe da equipe, sobe 3 aqui. Chega o chefe da equipe e fala assim, você faz isso. Um mediu a HGT, glicemia pelo dedinho, outro afere isso, pronto. Todo mundo em 5 minutos fechou o diagnóstico e resolveu, tá bom? Então, outra dica aqui para você. Então, a gente aprende isso aqui contextualizado. Não adianta aprender coisas separadas. E mais, literatura científica contextualizada, isso é Perioflix, gente. Você vai ficar sem isso para todos os seus casos? É uma videoteca. Relação bidirecional entre periodontite e diabetes. A literatura científica mostra que sobre o tratamento de periodontite para o controle glicêmico. Sim! Oi, paciente! Você sabia que tem uns estudos falando que quando trata a sua gengiva ou o seu periimplante, a gente melhora o diabetes? Ah, é? Aí tem também ao longo das aulas, mas qual é o mecanismo? Aí tem as histórias que colam na cabeça, a história das células meladas. E aí o que acontece é que o estresse oxidativo, ou os radicais livres, aí tem a história, né, do rastilho de pólvora, aí tem a história dos ladrõezinhos de elétrons, tudo histórias que colam na cabeça para facilitar o entendimento. Quando a pessoa tem inflamação, a inflamação fecha a boquinha do receptor da insulina. Então, dá o quê? Dá resistência periférica à insulina. Resistência periférica à insulina é que, assim, tem insulina, não funciona. A mesma coisa, fala para o paciente, história, tá?
Sabe, tecla de celular, de computador, que você fica batendo e não fica funcionando? Então, é assim que funciona. Quando você tem inflamação na boca, a boquinha da célula que vai ter que colocar a glicose para dentro, para de funcionar. Não pode ter inflamação. Tem inflamação, a boquinha não funciona. Quer fazer uma coisa que melhora a boquinha? Atividade física. Por isso, no terceiro momento da consulta extraordinária, na consultoria, a gente vai falar sobre estilo de vida, porque o estilo de vida vai melhorar o diabetes. Melhorando o diabetes, vai melhorar o tratamento periodontal periimplantar. Simples assim. Não dá para fazer saúde geral separada da saúde bucal, não dá para ser sem humanização, não dá para ser sem empatia. Periodontia só dá certo quando junta tudo isso. Ouso dizer que eu descobri a fórmula do tratamento periodontal dá certo. Fala aí, dentista peridiária, não é verdade? É assim que pério dá certo. Se não for assim, difícil. O trabalho científico aqui falando sobre relação bidirecional entre periodontite e diabetes, efeito da doença periodontal no controle glicêmico. Trata a doença, melhora o controle glicêmico. Piora a doença, piora o controle glicêmico. Complicações e a incidência de diabetes mellitus. Ixi, incidência, assim, tá lá nas alturas, tá aumentando demais, demais, demais. E como é que a gente fala no dia a dia da clínica? No dia da clínica é assim, o que você vai comprar? O que você precisa ter no seu consultório? É isso aqui, ó. Você vai tem esses modelos de glicosímetro e eu vou mostrar um que não é bom. Esse aqui não é bom, por quê? Porque se você for lá, o lugar que coloca o dedinho, ele é um lugar que você carimba o dedinho. E nesse lugar onde carimba o dedinho, você vai colocar, e um paciente pode carimbar o dedinho, ele pode pegar o sangue do outro. Então, esse modelo não é bom. Ele tem que ser a fitinha, onde a fitinha raspa no sangue. Senão, não funciona. Todos esses nós temos que ter. Paciente falou, é diabético? Ah, você é diabético? Então, com licença, vou fazer uma aferição da sua glicemia. Pode? Aí você vai pegar estas medidas aqui que eu falei e você vai ver como é que tá, como é que não tá. Isto no consultório. Eu já vi gente dispensando paciente diabético, porque assim vai fazer o exame. Gente, você não sabe se o paciente dirigiu um monte, se foi difícil de estacionar, se precisou sair do serviço. Não se dispensa, tem que ter esse glicosímetro. E aí você vai ter respostas mais claras. Tem que ter parâmetro, é fácil, isso agrega valor, tá? E quando o paciente souber o quanto você sabe do caso, ele fecha com você e presta atenção no que é que eu vou falar sobre isso daqui. Primeiro a gente vai falar sobre o caso inteiro. Presta atenção, isso aqui é um caso que a nossa colega nem viu ainda, ela mandou na comunidade, estou fazendo análise das questões, então a gente vai ver. Então, a gente sempre vai ver que aqui tem estaria o nível ósseo, então está com perda óssea, está com perda óssea, está com supuração e está com perda óssea. Engraçado, né? Só implante deu problema. Eu tô falando isso aqui e eu quero que vocês clínicos prestem bem atenção. Salvem dentes. Salvem dentes, porque o paciente pensa que implante é melhor do que dente. O implantodontista pensa que implante é melhor do que dente. E o paciente que está com esse perrengue todo no implante é porque o implante é mais suscetível à doença periimplantar. Salvem dentes. E se o paciente tem implante, radiografa e cuidem dos implantes. Porque os pacientes estão órfãos de um dentista capacitado em prevenção de implantes, e eu convido que seja você a oferecer manutenção preventiva em pacote para todo caso que aparecer. E olha o show de explicação que a gente vai dar aqui para frente. A gente vai acabar falando assim, clínicos precisam saber de implantes? Clínico precisa saber de implante? Claro que precisa, porque você precisa saber falar, explicar. Presta atenção. E você vai aprender sobre implante no Perioflix. Plataforma Switching é uma coisa onde você acaba tendo esse pescocinho curto, tá? Só que é o seguinte, o implante Platform Switching é muito bom. O problema é que esse pescocinho, ele é muito curto. Eu já fiz isso vende para quando a gengiva é muito fina, mas isso aqui é enrosco de bactéria patogênica.
Isso é risco. Outra coisa que é risco é proximidade de implantes. Menos implantes é mais. Não tem como. Isso daqui é bomba relógio de periimplantite. Infelizmente, os implantes precisam ser longe. Então, se aparecer um caso desses, de plataforma switch, de pescocinho de implante curto, intermediário, ó, esse é o intermediário. Se o pescocinho for pequeno, se os implantes ficaram curtos, insiste para o paciente ficar na manutenção preventiva através de técnicas. Não é disco furado, não é ficar insistindo para o paciente, não é exigindo para o paciente uma escovação perfeita, são histórias que colam na cabeça, técnica de venda e comunicação para esse paciente entrar na manutenção preventiva. Tá? O paciente tem que ser tratado como um todo, a dentista peridiária falando, porque senão não funciona. O peridiária salva dentes, que a maior parte dos dentistas condenam, e a gente ganha manutenção preventiva para sempre. Só dá certo se nós tivermos empatia. Esse paciente aqui, eu também vou abordar aqui, que a gente vai falar, tá? Esse paciente vai ter um luto, porque isso daqui vai ficar complicado, não vai ficar bom, tá? Nunca ninguém verificou minha glicose antes, jura? Pois é, nunca ninguém mediu minha pressão antes. E agora eu vou ensinar você a fazer uma leitura de tomo. Clínico precisa saber fazer leitura de tomografia? Precisa. Quem ensina? Eu vou te ensinar. E por quê? Porque isso agrega valor. O seu paciente vai ficar super feliz quando ele conseguir enxergar isso, tá? Convite, entra no Perivalorizada com Periflix. Você não vai aprender isso em lugar nenhum e isso acontece todos os dias e periimplantite vai aumentar demais. Quando você olhar uma tomografia, você vai olhar esses números aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, e a gente vai olhar os números aqui, ó, 10, olha, aqui é 21, 22, 23, 24, e assim a gente vai acabar olhando, tá? São cortes. E aí tem outros cortes aqui, tem cortes transversais. Nesses cortes transversais, assim, já tem perda óssea. O tratamento de escolha para periimplantite é a implantoplastia. Ah, professora, dá para usar laser? Dá, mas eu não ensino isso, porque eu não faço isso no meu consultório. Por que eu vou ensinar uma coisa que eu não gosto de fazer? Por que eu não gosto de fazer? Porque pode dar errado. Aí a gente vai em todos os grandes congressos, o professorzão mostra aquele caso lindo. Ah, tá, mas daí eu vou falar para o paciente, oi, paciente, vamos fazer esse caso, qual que é a taxa de acerto? Quanto vai dar certo? 50%. Paciente nosso vai pagar para 50% de acerto? Só se for o seu, mas o meu não paga. Eu só faço aquilo que dá certo. Então, os professores dos congressos, eles têm o papel deles, porque primeiro a gente tem que fazer, para saber o que vai dar certo. Depois vai baratear. Mas não dá para a gente vai fazer. Não dá para fazer. Estou procurando periodontista aqui em Recife, muito difícil de encontrar, tá vendo? Dentistas peridiária, Laila. Laila é de Recife. Meu querido, Beta, desculpa. A gente tem um mapa dos dentistas peridiária e são milhares de dentistas. Você pede depois no chat, não nesse, porque aqui eu não consigo responder para você, e aí você vai encontrar centenas de milhares, mais de 3 mil dentistas espalhados pelo Brasil todo, vão colocar, tá? Muito difícil de encontrar, já perdi todos os meus dentes, na parte superior só tem 5. Falou outra coisa, tá? Tem um canal de todos os dentistas peridiária chamado Saúde Bucal para Todos, e a gente está fazendo um show, tá? Dentistas peridiários, e nós estamos fazendo entrevistas para pacientes. Nós vamos transformar esse país através da informação clínica. Então, a informação transforma o dentista, transforma o paciente. A valorização do profissional é pelo dentista e pelo paciente. E é pela informação, tá? Olha só, você vai ver a tomo, e depois você vai acabar vendo o número do corte tomográfico. Olha aqui, ó, 13, 16, 22, 28, 36. Bom, vamos lá. Quando chegar aqui no 36, corte 36, corte 37, vamos olhar aqui na nossa tomografia, onde é que está o corte 36, corte 37? 30, 35, 36, é aqui, ó. Aqui, ó. Aí, quando você olhar o corte 36, aí você vai olhar e falar assim, meu Deus, está no pitoco do implante. Não, meu querido, o corte 36 é um implante que está inclinado. Então, é isso que a gente tem que acabar vendo, né? Olha aqui, tá inclinadinho, e você vai ver os cortes 36, 37, 38, 39. Aí, quando chega perto do implante, ele começa a mostrar com maior detalhes. Aqui, ó, 36, 36,
37, 38, aí tem osso. É o seguinte, tá? Nem precisava de uma tomografia para conseguir ver isso, mas assim, esse implante tá com metade perdaço, metade não tem. Aí no periovalorizada tem os casos clínicos disso daqui. Para a gente colocar, e vai ter que colocar manutenção preventiva para sempre. Vou repetir, tá? Vai colocar na manutenção preventiva para sempre. Para o paciente não perder implante, tá? A taxa de sucesso de tratamento periodontal é altíssima. A taxa de sucesso de tratamento periimplantar é baixa. Em torno de 50%, infelizmente. Então, tratamento periimplantar é difícil. Mas se fizer manutenção preventiva... mas manutenção preventiva é limpeza? Não, gente, é reequilíbrio microbiano. A gente trabalha com duas filosofias básicas, em formas de ciência e em forma de histórias que colam na cabeça, tá? A hipótese do patógeno-chave e os complexos microbianos. Trabalhamos com venda, com marketing, com ciência, com aumento do faturamento, com verdade para o paciente. Isso é uma verdade. Ou ele vai estar com você, ou ele vai perder todo o investimento que foi feito aqui, né? A gente tem que conseguir entender isso. Aí tem alguns cortes, mas aqui tá falando de dente, tem cortes axiais, aqui, ó, tem perda óssea, vou colocar aqui em maior aumento, tá? Então, triste isso para o paciente, e a gente vai trabalhar com empatia para o luto do paciente. Trabalhar com empatia é falar assim, eu vi o paciente, acolher as dores dele, essa é a parte humanizada da periodontia, tá? Então, não dá para a gente fazer uma periodontia sem ouvir o coração do paciente. Então, eu sei que você deve estar chateado, aí vira para o positivo, mas eu sei como vou resolver isso para você. Aí oferece plano de tratamento de periimplantite, manutenção preventiva, olha bem no olho do paciente, mas para ter sucesso, eu preciso ter a certeza que você volta. Vende o pacote. Aplica manutenção preventiva peridiária, aplica profilaxias apaixonantes recorrentes. E o paciente paga feliz, porque ninguém trouxe essa abordagem. E que seja você, mais um dentista peridiária, a conseguir trabalhar isso. Porque é isso. Eu queria saber, não é gostoso aprender assim, por casos clínicos? Porque você vai aprender através desse caso, né? Você vai aprender com o seu próprio caso, com o caso dos colegas. Olha aqui a outra imagem aqui, vai fazer abertura de retalho. Aprender com o seu próprio caso, o caso do colega. Mandar aqui também tomografia para conseguir ver. É uma constatação do que acaba tendo. Manutenção preventiva, vai ter recessão gengival por onde tem. Tá? Olha lá, ela falando, se o problema é falar a mesma coisa que todo mundo fala, com peridiária aprendemos a falar de uma forma simples, porque são histórias que colam na cabeça, né? Mas muito baseado em sistema, em ciência, o paciente se encanta. E onde é que vai ter essas aulas, tá? Essas aulas, elas estão no Periovalorizada, então o Periovalorizada é uma base onde você vai aprender. Então, no módulo 6 de tratamento periodontal, tem a relação do diabetes com doença periodontal de um jeito simples, glicemia pós-prandial e hemoglobina glicada, e no Perioflix tem vários casos clínicos, tá? Pacientes diabéticos, como conduzir sob o olhar do peridiário, como conduzir o paciente diabético, caso clínico diabético descompensado, glutamina como suplementação para diabetes. Quem ensina isso, tá? Tem literatura científica, tá? Eu dou glutamina para os diabetes. Diabetes, metformina e B12. Bombástico isso, tá? Dados científicos falando da alteração da metformina com a B12. B12 baixa causa hiperhomocisteinemia, superinflamatório, super risco cardíaco. E vou falar uma coisa para vocês, tá? Meu marido é diabético e quando ele tinha 30 anos, ele fez um exame de sangue, ele tinha a homocisteína lá nas alturas. E o médico falou assim, acho que é melhor passar para nutricionista. E a nutricionista falou assim, acho que tem que tomar mais água para diminuir a homocisteína. Olha, me fala uma besteira aqui. Mas de onde vem isso? Vem o seguinte, hiperhomocisteinemia
falta de vitamina B12, que a metformina depleta nesta aula. Tem dados científicos falando sobre isso. Você vai ajudar a diminuir o risco cardíaco dos diabéticos. Meu marido tá vivo porque Deus é bom, tá? Mas é muita ignorância. Por que os dentistas peridiária com Periflix despontam? Porque isso é incrível. Aula de diabetes e vitamina D. Sim, suplementação de vitamina D melhora. Atividade física para o diabético melhora. Sim, dados da Sociedade Brasileira de Diabetologia, da Sociedade Americana de Diabetologia. Quanto a gente vai prescrever atividade física? Prescrever atividade física? Sim! Olha aqui, não dá para ver muita coisa, né? Dá para ver, mas e aí? Nada que uma sondagem não resolvesse, aqui, ó, espira exposta. O problema é a mandíbula, né? Não era nem a maxila, nem era a mandíbula, mas vai abrir, vai fazer implantoplastia, talvez um enxerto. Olha aqui, tá com trauma aqui também. A gente trabalha muito oclusão e tem doença periodontal junto aqui também, tá? Doença periodontal, tem desbiose, ó, tem doença periodontal aqui, vai sondar e isso vai resolver. O que eu tô falando para você é um convite para conseguir entender que você precisa de uma atualização da pério, você precisa aprender de um jeito fácil, e você vai ter 90 anos de experiência clínica, mesmo que você seja iniciante assistindo casos clínicos como esse, com literatura científica contextualizada, com dado clínico contextualizado. Vamos ver o que a Beta está falando aqui, tá? Dos dentistas. Dentista aqui sempre assume que são periodontistas, e você vê que eles não são, e pasme, essa doença, minha mãe tinha periodontia, então a periodontia ela tem um ponto genético, mas ela é muito mais considerada hoje uma doença de estilo de vida, talvez de hábito de inflamação sistêmica. E é muito difícil, mas Beta, é o seguinte, você entra no mapa dos dentistas periodiária, pede para nós, que nós vamos estar colocando, tá? Porque a gente ensina. É uma multidão de dentistas, e eu tô aqui para te convidar, vai entrar aqui, vai ser um dentista cientificista, tecnicista, ou vai ser um dentista humano, empático, que os pacientes, como a Beta está falando, estão pedindo. E a gente aprende humanização na prática, tá? Muito casos clínicos, que é vida real, tá? Vida real, que ali na casa dentista peridiária. Com casos clínicos, aprendemos e executamos o nosso trabalho com confiança, e aprende com o seu e com o outro, com o do outro. E uma dentista de dentistas, uma legião de dentistas maravilhosa, humanizados, empáticos, e a gente não consegue ficar mais nesse conhecimento. Enquanto existir peridiária, eu tenho o meu compromisso em trazer atualização, e a gente vai salvar muito dente. Essa é a nossa proposta, e a gente vai salvar dente, a gente vai fazer isso de uma forma humanizada, valorizada, com conhecimento científico, e o paciente vai ficar muito feliz. Periflix é o Netflix da periodontia, tem muita coisa, uma verdadeira enciclopédia. Alguns dentistas periodiários, eles falam assim, ó, hoje eu vou atender um diabético, então eu vou dar uma maratonada só no módulo de diabetes, para quando eu chegar, ficar mais próximo, ficar mais pronto. Ah, teve um paciente com Parkinson, tem um caso de Parkinson, com literatura científica de Parkinson. Aí o dentista peridiária achou e atendeu um paciente com Parkinson, deu um show de conhecimento. E o paciente fica assim, nossa, ninguém explicou, tá? Qual a relação de antihipertensivos com a saúde bucal? Qual a relação da isotretinoína ou Roacutan com a doença periodontal? Qual é a relação de antirreabsortivos como Prolia, alendronato, bifosfonato, desonumab, tudo no Periflix? O que você vai fazer quando tiver um caso? E os fumantes, como é que você vai abordar de maneira empática? Como isso? Caso clínico. E um monte de caso de recessão, de orto, de periimplantite. Você vai aprender através de casos clínicos. Por isso que desta vez estamos com inscrições abertas do combo peridiária e perivalorizada. Estou falando para você que, ó, todas as declarações verdadeiras, são verdadeiras aqui, ó. E de verdade, se eu não tivesse tanta certeza que isso seria bom, eu não estaria aqui tão entusiasmada. E cada vez eu tenho mais certeza que eu consigo ajudar muita gente. E é o seguinte, são 7 dias de garantia, e a gente dá 15, dá pra você maratonar muito curso em 15 dias. Não gostou, a gente devolve. Se você não conseguir pelo menos 2.000 a mais em um ano, a gente devolve tudo também. Mas antes, eu quero conversar com você, vou te dar uma mentoria para te ajudar, tá? Ó,
Dentista tinha mandado escovar de cima para baixo, que estava com retração de gengiva. Aí, gente, isso é jurássico, né? O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? A gente precisa entender que a atualização científica não chega para todo mundo, tá, Beta? E que só os dentistas peridiários estão aqui no dia à noite assistindo aula. Então, você vai ser encaminhado para os melhores dentistas, os que estudam, e não aqueles que ficam repetindo sempre a mesma coisa. Fica o convite para você estar atualizado e estar sempre trazendo coisas novas. Amanhã, às 20h30, vou trazer outro caso clínico. Te vejo aqui, mas espero você do lado de cá como dentista peridiária para ser humanizado, diferenciado e valorizado com pacientes recorrentes pagando bem. Um grande abraço, até amanhã.